Então, para dar início ao nosso tear, a gente vai usar esse pontinho agora, né? A gente vai fazer o ponto tela. Mas antes de fazer o ponto tela, a gente tem que organizar todas as coisas que a gente vai estar estruturando, né, no nosso tear. Então, materiais importantes, o tear. Se vocês tiverem um tear de prego, ele também vai funcionar muito bem. Ele pode ter distância de 0,5 centímetros entre um preguinho e outro e até 1 centímetro, então depende do tamanho que vocês têm esse tear. Eu sempre indico para os alunos pegarem um tear de até um tamanho A4 para fazer esse exercício que dá mais tamanho e mobilidade, assim, não é tão apertadinho, né, o ponto para a sua construção, fica mais fácil. Fios, eu vou usar os que eu tenho em casa, então são esses fiozinhos que eles são ou de algodão ou esse daqui que eu amei porque ele tem lurex, ele brilha muito. Esse daqui vai ser certamente o meu urdume, né, que vai ficar mais fácil visualizar o urdume com esse também, porque ele se desfia muito fácil. Então também eu vou organizar essa estruturinha. A tesourinha corta-fio, vocês podem usar qualquer tesoura, não necessariamente ser essa corta-fio, eu tenho mais praticidade com ela, porque ela só corta o fiozinho aqui, né? Fica mais facilzinho. Nós vamos utilizar também esse daqui que chamamos de pente, mas vocês podem usar qualquer palitinho de churrasco ou hashi, fica mais fácil. Esses aqui a gente vai usar porque justamente a gente não tem os palitinhos de churrasco. E eu até prefiro aqueles porque daí eles ficam fora, assim, do tear, ajudando mais. Mas esse eu vou usar muito pra levantar a minha estrutura como se fossem os preguinhos. Então, vou usar 2. E esse daqui vai ser usado como lançadeira. Se vocês tiverem qualquer forma de agulha, como uma agulha assim também, ou alguma agulha que seja mais grossinha e dê para passar o fio dentro, pode ser utilizado, não tem problema. Então, qualquer material que vocês tenham, a gente pode utilizar. E aí, a gente vai fazer a formação, né, desse urdume. Aí, a gente vai trabalhar com a trama. E aí, os movimentos básicos do tear vocês vão estar aprendendo, que é a formação da cala, a inserção da trama e a batida do pente. E aí, depois a gente vai brincar um pouquinho com tudo isso. E aí, eu vou explicar devagarinho como ele é feito. A primeira coisa que a gente vai fazer para o uso do tear é um nozinho inicial para colocar, né, o nosso urdume. Então, assim, eu vou ensinar o nó de correr, que a gente acaba usando muito para fazer mais desses trabalhos manuais, não só apenas, né, o do tear, e sim pode ser o primeiro ponto para crochê, para tricô, para qualquer outra estrutura que a gente vai usar. Eu sempre apresento dessa forma. Então, a gente sempre tem 2 cabos, 2 fios que a gente vai acabar usando. Eu seguro os 2 juntos, de uma única forma, giro todo ele, então ele fez essa parte de giro e pego o fio maiorzinho. Então, aqui eu já tenho essa estrutura do fiozinho de correr. Eu tanto posso pegar um quanto o outro aqui, não vai ter problema, mas ele vai ficar assim, ó, ele corre. E aí, esse fio a gente vai colocar lá no nosso comecinho do tear e vai apertar bem. Então, isso é importante, colocar lá no primeiro dentinho e apertar esse fiozinho para ele ficar fixo. Tá? Então, aqui é bem importante, deixem ele bem fixo. E aí, a gente vai passar nesse tear de um lado, volta por cima, nunca por baixo. E isso é a mesma coisa para o tearzinho de prego, certo? Passa no outro dentinho. E isso a gente vai fazer até o final do nosso tear. Passa por cima, passa por cima. Sempre, sempre, sempre por cima. Lembrem disso. Então, sempre vai lá no vizinho do lado, passa por cima. Tá? E até o finalzinho do tear. Quando eu chego no final do meu tear, então tá aqui o último pontinho que eu fiz, lembrem de deixar ele bem, bem, bem assim, né, esticadinho, pra ficar melhor o ponto. Cheguei aqui no final, fica mais fácil quando eu dou um nozinho no próprio tear, que eu tenho fio de sobra, né, muito fio, então tem que cuidar pra ele não se enrolar. Mas aqui a gente passa 2 vezes. Eu gosto de dar sempre um nozinho na lateral, se caso
for necessário. Então, aqui o meu primeiro nó, fazer mais um nozinho de correr, busco ele lá depois. E aí, nesse nó de correr, eu consigo passar o fio por dentro dele. E aí, quem tiver preguinho, pode botar no último preguinho ou fixar melhor. Esse daqui, como eu não tenho preguinho, os dentinhos são pequenos, vai ser mais difícil. Então, aqui eu vou dar mais uma voltinha com ele. E vou passar por cima, por dentro, por cima, Luca. Por dentro desse meu, né, da minha coisinha que eu fiz. Eu adoro que eu vou esquecendo uns nomes, assim. E aí, deixa ele bem fixo, né? Faz essa estruturinha do tear, deixa ele lá paradinho, puxa, 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 tá? O meu já tá bem fixo aqui, então, um nozinho. Se quiser dar mais um nó, pode dar mais um nó. E agora, vamos começar nessa nossa estruturinha do tear. Então, agora ele já tá pronto para trabalhar. Vou botar uma folhinha de papel embaixo para vocês verem melhor, que a minha mesa ela é escura. Então, aqui já tem todos os fiozinhos do urdume para a gente começar a fazer a trama. Nessa parte eu vou mostrar para vocês com o material que vocês vão ter em casa certamente. Hashis, né, que a gente usa para comida japonesa. E aqui a gente vai separar, então tô tentando usar coisas que vocês tenham em casa que seja mais fácil para dar essa aulinha, né? Ele tem essa pontinha assim, aí fica mais fácil passar, né, entre os fios, mas cuidado para não puxar nenhum fio da estrutura. Vocês podem utilizar qualquer tipo de fio que tem em casa, pode ser lã, pode ser barbante, então só que o fio ele tem um pouquinho mais de estrutura para não ficar muito pequeno. Quanto menor o fio, mais a gente vai ter que trabalhar para fazer esse tear, né, ficar pronto mais rápido. Então tudo depende do material que vocês têm. Então aqui eu vou dar início. Então primeiro eu passo por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aqui eu tô organizando essa divisão dos fiozinhos para que eu consiga ver com maior facilidade quando eu começar a usar mesmo esse tear. Esse último palitinho que eu coloco, ele nos ajuda só a manter essa separação e até onde vai esse meu pontinho do tear. Por isso que eu prefiro ele maior, palitinho de churrasquinho, porque daí ele cabe no tear de vocês, ele vai até o final, ele já deixa levantado. Então, também deixa mais fácil nessa estrutura pra gente trabalhar os nossos fios, tá? A nossa passada da lançadeira com o fio da trama. Para iniciar o tear, eu ainda não vou utilizar de nenhuma outra coisinha que eu tenho aqui perto, eu vou deixar longe até para não confundir ninguém. Mas eu vou usar de 2 fios, que fica mais fácil começar essa estrutura. Então, eu tenho um mais curto e um pouquinho mais longo. Esses fios eu vou começar fazendo nozinho aqui no começo. Um nozinho com 2 voltinhas. Espero que todos consigam ver, que a minha mão não fique na frente da câmera. Então, faço um nó, mais um nó. Isso eu sempre faço quando eu trabalho no tear, justamente para eu conseguir fazer de forma mais rápida, assim, mais fácil, né? Que ele fique fixo lá no finalzinho do meu tear, então eu posso estruturar. Qual o tamanho que eu quero desse material no seu final? Bom, se eu quero que ele tenha 10 centímetros, nossa, vai ficar gigante. Posso trabalhar com 5 centímetros, já tá bom, já vai dar pra ver a estrutura. Então, esses 5 centímetros eu já vou usar pra fazer todo esse material, né? E aí não vou ter problema. E até eu posso fazer 2 pontos no mesmo tear, se eu quiser, porque trama e urdume... o urdume fica o mesmo, só muda a trama, né? Então, a primeira coisa. Bom, fiz o nozinho, eu vou passar um fiozinho por baixo. Então, no meu primeiro... Ai, aqui é legal, se vocês tiverem uma agulha também vai ajudar. Passando no meu primeiro fiozinho lá de baixo, tá? Passei, vocês conseguem ver? Eu peguei lá embaixo o meu fiozinho. E aí, ele vai fazer um X com o de cima. Daí, já vai ficar mais fácil
travar os dois juntos. E agora a gente vai mudar. Então, o fio que está por cima vai ir por baixo. Então, por isso é sempre bom não desfazer um novelinho, ter um novelo pequenininho que vocês vão usar para fazer essa primeira partezinha, que ela ajuda a deixar o tear bem fixo e o pontinho de vocês não vai fugir. Então, este daqui é o primeiro pontinho. Então, o que estava por cima vai por baixo, o que está por baixo vai por cima. Primeiro. Já vão começar a ficar mais juntinhos, tá? E sempre dando essa apertadinha. E gira. Agora o outro vai por baixo. E aí a gente faz a mesma coisa. Gira, ó. Ele já vai ficar bem juntinho, tá? Então, é essa estruturinha que a gente vai começar a trabalhar. Quando eu faço essa trancinha, então, passando por cima e por baixo, em todo o meu tear, no finalzinho, deixem bem, né? Também bem, né, esticadinho, a gente faz um nozinho de controle. Então, esse primeiro fiozinho que a gente usou, ele nem vai mais ser usado, né? O menorzinho, ele vai ficar lá do ladinho, a gente até pode cortar, mas o restante já vai ter aqui o nozinho. Primeiro nó da nossa auréola. Então, agora a gente vai trabalhar com esse novelinho, assim, desse jeito louco que ele tá. Então, para quem for usar a lançadeira, lembra de desenosar todo o seu fiozinho. A gente começa colocando aqui, né, o fio e passando para todos os lados. Isso nos ajuda a passar o fio de um ladinho para o outro no nosso tear, porque a gente tem que ir liberando ele aos poucos. Quem for trabalhar com agulha, tem que ter um pouquinho de paciência e passar todo o seu fiozinho, né? Então, às vezes tem que ter esse cuidado, às vezes demora um pouco mais, às vezes vai enrolar no meio do caminho. Então, essa lançadeirazinha assim, né, é o que a gente vai estar usando para esse material. Então, lembrem, né, qualquer nó tem que ser retirado do fio. E lembrem de sempre estudar o caso, né, do nó, porque às vezes o nó é muito fácil de liberar e a gente fica tão desesperado e acaba rompendo o fio. Então, cuidado com esses nozinhos que vão aparecer no fio de vocês. Então, uma coisa bem importante, né? Deixem o tear bem esticadinho. O primeiro ponto já tá pronto. Daqui ele não vai mais fugir, ele vai ficar fixo. Esse palitinho é para nos ajudar também nesses distanciamentos quando for necessário. A gente pode utilizar de mais palitinhos também. Aí agora eu vou usar o outro só para mostrar para quem tem esse material, né, como ele funciona. Então, aqui também, um por cima, um por baixo. E aí, a gente pode colocar um palitinho de cada lado do tear, lembrando para deixar a mesma estrutura, por cima e por baixo, né, em todas as partezinhas. Porque agora, nesse pontinho, a gente precisa dessa estrutura. O que esse outro palitinho nos dá? Essa possibilidade de abrir quando for necessário. Então, para passar, né, um materialzinho, que é este daqui, que faz o papel da nossa lançadeira. Então, aqui, nosso primeiro pontinho, a gente vai passar essa lançadeira de um lado para o outro. Quem tiver o pente, é só bater esse pente. Então, a gente põe lá e bate esse pente, né, indo em todos os fiozinhos, entrando no meio de todos eles e batendo o pente. E aí, a gente já vai ter a primeira estruturinha do nosso fiozinho. Fazendo por cima e por baixo, por cima e por baixo. Bom, agora vai mudar essa estrutura, né? Por cima e por baixo vai ser outro palitinho que vai nos ajudar a fazer isso. Muitas vezes a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? E ir fazendo isso. Aqui eu vejo que o meu fio, o último do meu tear, e isso vai de tear para tear. Não é uma ordem, né, única das coisas.
Aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque aqui ele veio por baixo, então o próximo ponto, seguindo o nosso ponto, tem que ir por cima. Como é que eu sei disso? Porque a gente pintou esse gráfico. Então, aqui, quando um vai por cima, o de baixo, o seu vizinho, né, vai por baixo, por cima, por baixo. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre que estiver usando o nosso tear para fazer esse pontinho. Então, a nossa colinha, né, ela fica aqui perto para a gente lembrar. Então, se o primeiro, né, vai ir por cima, o segundo vai ter que ir por baixo. Então, eu posso passar o meu palitinho, né, de um lado para o outro, para ajudar nessa passada desse material. Vamos botar aqui em cima da folhinha para vocês conseguirem ver. Eu esqueço que a mesa é escura. Então, por cima e por baixo. Tchará! Prontinho. Então, aqui, né, o meu primeiro palitinho já passou. Vou dar mais uma batidinha, que eu achei ele muito distante. Eu ainda tô aprendendo a usar esse material. É a primeira vez que eu uso, tá? Porque eu sempre usei de outra forma esses materiais, mas no momento atual foi o que eu pude fazer para dar essa aula online pra galera. Bom, então aqui consegui fazer, né, a passada. Aqui tem todos os fiozinhos, a gente põe lá o pentinho passando entre os fios. Acho que a parte mais difícil é botar o pente no meio dos fios, não as passadas, né? Aqui a gente já tem a nossa sarjinha, né? A sarja, a pessoa gosta de falar da sarja, né? A gente tem o nosso pontinho tafetá, tela, aparecendo, de acordo com aquela estruturinha têxtil que eu mostrei pra vocês antes, ó. Segunda passadinha ele já começa a aparecer, tá? E agora a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, esse meu ponto no final, ele tem que passar por baixo. Então, vamos botar por baixo, por cima, por baixo, por cima. E aí, a gente vai fazer isso em toda a distância do nosso tear. Paciência, muita. Amor no coração, também. Aqui é para liberar total qualquer, né, pensamento negativo, só deixar as coisas boas. Então, vamos liberar. Ai, libera um pouquinho desse fio para passar, né? E vamos lá. Passa lá pro outro lado do nosso tear. Ai, mas Anne, olha só, eu não tenho esse pentinho. Não tem problema. Com esse material mesmo que vocês estão fazendo lá, levantar e baixar, que muitas vezes vocês vão ter os palitinhos de rachinho, vocês podem bater. Então, ele já vai ficar bem próximo e depois vocês podem ir ajustando, ou com uma agulhinha, ou com o material que vocês têm em casa, deixar ele bem juntinho. Então, quanto mais justinho ele vai ficar, melhor vai aparecer esse pontinho, né, no final. Então, é só ter alguma agulha, alguma coisinha que vocês possam fazer isso. Não precisa ter o pente. Com o pente ele fica mais justinho, né, mas também ele pode ficar mais abertinho. Então, só mostrando pra vocês, um por cima, um por baixo, ele vai fazendo o nosso pontinho tela, e a gente consegue ver quando o urdume vem por cima ou quando a trama vem por cima, tá? Então, isso a gente vai fazer alguns centímetros. Eu vou deixar uns 5 centímetros pronto pra ficar junto com esse meu material. E depois eu mostro como faz a finalização desses pontinhos, né, tão importantes pro nosso tear. Então, aqui, fazendo a finalização desse pontinho, tela e tafetá, aqui eu já vi que o meu tear, no final, ele ficou... Aqui eu fiz 4 centímetros. Não fiz 5, porque eu tenho que liberar também o material para filmagem. Bom, cheguei aqui no meu final, tá? A minha estrutura tá prontinha. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o ponto tela, então visto de perto. Se eu olhar do avesso, é a mesma estrutura, não muda nada. Por isso, frente e verso, ele sempre vai ser muito parecido.
E agora para finalização, cortei o meu fio, deixei um pouquinho maior, mas vocês lembram que no começo a gente fez um pontinho zigue-zague para ele ficar fixo? Então aqui a gente tem aquele ponto e depois quando a gente finaliza o tear a gente corta aqui em cima os fiozinhos e dá nozinhos. E aqui no final a gente tanto pode trabalhar com agulha, vocês têm uma agulha de mão que o fiozinho caiba dentro, mas eu gosto de trabalhar fazendo os nozinhos, então vou passar um por um, né? Deixa eu separar aqui minha trama, meu ordume. Um por um, fazendo um nozinho também com esse mesmo fio, né? Então, já bati o pente na última vez, passo o fio, dá um nozinho, aí do irmãozinho aqui do lado, de novo, passo no meio, faço essa alcinha, então aqui eu passei o fio, faço a alcinha e dou um nozinho. Então, a gente faz isso até o final do tear. Se sobrar fio, dá pra pegar uma agulha e ir passando, imitando, né, o pontinho de cima, por cima e por baixo. Então, isso a gente... Então, só mostrando aqui o finalzinho, né, deste pontinho. Vai e puxa. Então, eu sempre passo por cima pra passar aqui pelo meio e puxar o meu pontinho. Cheguei no último, né? Faço a minha voltinha e puxo. Pronto. Chegando assim no final, vou dar mais um nozinho. E aqui ele vai ficar bem justinho. E aí, se você tiver uma agulha... Então, aqui eu achei uma agulha, antes eu não tava achando a agulha, que caiba, né, todos os fios dentro. E aí, chegando no seu finalzinho, aí sim, a gente tem que passar por onde passou o seu último, né, caminho do vizinho. Então, por isso, a gente vai voltar por dentro. Esse tear é pequenininho, é difícil fazer. Vai passar por dentro e vai bem próximo ao último pontinho que a gente fez na nossa estruturinha. Aqui. Então, ele vai seguir o caminho do seu irmão. Essa pontinha a gente não dá nó no final. Ela só vai estar escondendo, né, o nosso materialzinho lá. Então, assim, a gente precisa de um pouco de cuidado, né? E vai um por cima, um por baixo. Como foi o último ponto, tá? E aí, a gente vai até onde o fiozinho puder ir, na verdade. Então, o meu fiozinho certamente não vai chegar, ou se chegar até o final, né? Mas é isso, a gente vai fazendo um por cima, um por baixo. Um por cima e um por baixo. Seguindo, então, o pontinho de cima e fazendo esse arremate para finalização do nosso exercício.